Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Quem é que dormiu aqui? Quem é que dormiu direito aqui? Ninguém. É ansiedade total e que coisa boa que seja assim, né? Estamos em jogo do ano de novo. Hoje tem Inter e Cruzeiro. Vamos lá, vamos atualizar as informações do Internacional porque chegou a hora do Top 5. As principais informações do Inter. Tu que tá chegando aqui, hora de te inscrever no canal. Tem que dar força pro canal, esse é um canal de colorados. Vamos parar de acompanhar o Sistema Azul. Tá ganhando força esse canal aqui, já tá com pulou dos 50 mil inscritos, tá indo adiante, mas tu tem que te inscrever. Tu tem que apertar notificação, tu tem que dar joinha sempre e comentar, porque aí tu ajuda o Baldasso e ajuda nós todos a ter um canal forte para acompanhar o Inter, tá bom? Vamos nessa então, as principais informações do Internacional. E a primeira informação, o primeiro assunto não tem a ver com o jogo de hoje. É uma preocupação imensa que se tem neste momento. Um alerta. Datas FIFA no começo de setembro para a realização de partidas amistosas das seleções. E o Internacional pode ter o seu centroavante convocado pelo Gareca da seleção peruana para disputar jogos amistosos nos Estados Unidos. E mais, ficaria de fora da segunda partida contra o Cruzeiro da Copa do Brasil. E se o Inter passar da primeira partida da final da Copa do Brasil. Isso já aconteceu com o Internacional. Esta porcaria deste calendário. Esta porcaria dessa organização da CBF e da Comebol. Decisão de competição e os times podendo perder jogadores. Em 2009, vocês lembram disso, nós decidimos contra o Corinthians sem o Kleber, lateral esquerdo, Kleber Chicletinho, e sem o Nilmar, convocados à seleção brasileira. E eu tô falando do Guerreiro. E se convoca o Nico para a seleção uruguaia também, agora? E se convoca o Cuesta para a seleção argentina? Pode acontecer. Então assim, ó, alerta total. Era só o que faltava o Inter perder o seu centroavante por conta de jogos amistosos da seleção peruana. O Inter já está articulando nos bastidores para demover... Claro que ele seria convocado, o Guerreiro, né? É o principal jogador da história do futebol peruano. Claro que seria convocado. Mas para demover o técnico da seleção colombiana de convocar esse jogador. O Inter também deve fazer com que o Guerreiro, o próprio jogador, atue neste processo de bastidores. Porque se ele, Guerreiro, pedir, ajuda bastante. Não sei se adianta, mas ajuda. Então, sinal de alerta ligado, porque nós podemos ter um escândalo dentro dessa organização pífia e lamentável de calendário que tem a CBF e a Comebol. Olha o tamanho da gravidade que pode ser isso. Segundo assunto, vamos para o jogo agora. Jogo importante da noite, não vamos desfocar. Jogo importante da noite, o Lindoso não tem mais inchaço no tornozelo. O Lindoso se acredita possa jogar hoje à noite, mas ele fará um teste antes da partida. O Internacional entende que a participação dele é fundamental, mas também entende que o jogador meia boca não adianta. Ele precisa estar aquilo que se chama de assintomático. Tem que fazer um teste forte antes de começar o jogo e não sentir nada. Se estiver doendo alguma coisa, é melhor que ele não jogue. Porque aí, primeiro, ele não vai ter o desempenho completo e ele vai ser uma substituição certa durante a partida. Isso não pode acontecer. Aí jogaria o Richelli. Então, preocupação em relação ao Rodrigo Lindoso, mas o otimismo de que ele possa jogar, e ele é fundamental. Até alguns memes fantásticos apareceram na internet. Esse aí, pra mim, é o melhor de todos. O cara arrancando a perna para oferecer pro Lindoso. Quem diria, hein? O Lindoso, contestado quando veio, a importância desse jogador hoje. Vamos pro terceiro assunto, que é o substituto do D'Alessandro. A gente tá falando disso todos os dias. E eu poderia aqui falar... Primeiro que tá definido. O Odair fez um treino fechado ontem e definiu quem é o substituto do D'Alessandro. Nós é que não sabemos. Mas está definido. Eu já falei das 4 possibilidades. Ou o Wellington Silva, ou o Sobis, ou o Nonato, ou o Sarrafiori. E já disse para vocês também que eu gostaria que jogasse o Sarrafiori, com uma característica mais parecida com a do D'Alessandro. Mas eu digo para vocês que a maior possibilidade no momento, isso não é definitivo, isso é um sentimento meu, não é informação, é um sentimento meu, mas eu acho que a maior possibilidade no momento é jogar o Nonato. E aí nós teremos um meio-campo igual àquele que enfrentou o Palmeiras, lá em São Paulo, e até não foi bem. Mas eu acho que é a maior possibilidade. Vamos ver, nós vamos saber 1 hora antes da partida, quando o Inter divulgar as escalações, tá bom? Também repito que o Internacional tem absoluta consciência do tamanho do jogo de hoje, enfrentando um adversário que vive uma panela de pressão prestes a explodir,
o adversário que caiu na Libertadores, o adversário que está muito mal no Brasileiro, que vem de uma derrota no Clássico, jogando com o time titular, o adversário que teve o técnico botando o seu cargo à disposição, o adversário que vive uma crise institucional por conta de denúncias a administrações anteriores. É muito grave o que vive o Cruzeiro, é muito grave. Mas a Copa do Brasil é a possibilidade, com o título, se eles ganharem, e a gente espera que não ganhem, de amenizar todas essas coisas, tá bom? Mineirão lotado hoje, vai ter mais de 50 mil pessoas, pressão total, e o Inter pode se aproveitar desse momento de pressão deles, mas também tem que estar muito atento porque os caras vão estar jogando com a faca na boca. Um quarto assunto que eu quero tratar com vocês em relação à possibilidade do D'Alessandro. Eu falei ontem do STJD, né, que denunciou até a mãe do Badanha. Se você estava no estádio, no jogo Inter e Palmeiras, talvez você tenha sido denunciado pelo STJD também. Inacreditável. Mas aí tem dois escândalos para mim, dois. O primeiro, os caras anunciarem o indiciamento e o julgamento 3 dias antes do julgamento acontecer. Vai ser dia 9, agora. 3 dias antes. Que tipo de possibilidade de defesa tu tá dando para o departamento jurídico do Inter? Em montar a defesa de toda essa gente, do Marcelo Medeiros, Rodrigo Caetano, do funcionário, do Roberto Melo, do Gandula, do Pedro Lucas e do D'Alessandro, em 3 dias. Isso é um escárnio. Isso é um escárnio. E a segunda coisa é a tristeza de saber que o D'Alessandro daqui a pouco pode ser punido e ele pode pegar de 1 a 6 jogos por não ter feito nada. O árbitro colocou em súmula que ele segurou o árbitro na hora que o árbitro estava saindo de campo. O árbitro escorregou, quase caiu, uma lambança do caramba. O D'Alessandro não encosta nele, não faz nada disso. Então é lamentável esse tipo de situação. Mais uma vez, o STJD colocando o Internacional diante dessa possibilidade. E para fechar, nós vamos falar sobre o time, provável time do Internacional para logo mais. O Inter vai ter o goleiro Marcelo Lomba, o Bruno é o novo lateral direito do Internacional titular, eu acho que não tem mais dúvida nenhuma disso. A nossa dupla de zaga, que é a melhor do Brasil, Moledo e Cuesta, e na lateral esquerda o Wendel, fixado como titular do time, não há possibilidade de modificação neste momento. Na abertura do meio-campo, Lindoso ou Richelli, com o Patrick e o Edenilson, Nico Lopes. Na frente é o Guerreiro, e aí a grande dúvida, o substituto do D'Alessandro, que vai ser ou o Wellington Silva, ou o Sobis, ou o Nonato, ou o Sarrafiori. Te inscreve no canal, vambora! Hoje à noite tem live, tem tudo. Hoje o dia vai ser uma loucura, valeu!